Meu nome é Letícia e eu preciso contar o que aconteceu no casamento do meu irmão. Vocês não vão acreditar no que os meus próprios pais fizeram comigo na frente de 180 convidados. Eu estava ali, no altar, como madrinha do Gustavo, depois de ter organizado cada detalhe daquele casamento perfeito, quando minha mãe sussurrou alto o suficiente para meio salão ouvir. Já sabia que você ia estragar o casamento dele. Eu senti meu mundo desabar naquele momento. Mas o que aconteceu logo depois? Isso sim mudou tudo para sempre. O silêncio que tomou conta daquele salão foi ensurdecedor. E a reação do meu irmão? Ninguém esperava. Nem eu. Fiquem comigo porque essa história vai mostrar como uma única frase pode destruir uma pessoa, mas também como a verdade pode vir de onde menos esperamos. O que vocês vão ouvir agora vai explicar por que minha família nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu naquele casamento, preciso contar como sempre foi a dinâmica da minha família aqui em Joinville. Meu nome é Letícia Ferreira, tenho 27 anos. E desde pequena, aprendi que na nossa casa existiam duas categorias de filhos. O Gustavo, meu irmão de 31 anos, e eu. Ele sempre foi o orgulho da família, o contador bem-sucedido, o filho que deu certo na vida. Eu? Bem, eu era a filha que ainda estava tentando se encontrar. Meus pais, Marlene e Antônio Ferreira, nunca esconderam quem era o favorito. Quando o Gustavo se formou em contabilidade, fizeram uma festa gigante. Quando eu me formei em marketing, mal comentaram. Quando ele comprou o primeiro carro, papai postou foto no Facebook com a legenda "Meu filho vencedor". Quando eu consegui meu primeiro emprego numa agência, mamãe só disse: "Espero que dessa vez você se dedique de verdade". Vocês sabem como é crescer sendo sempre a segunda opção? É como viver numa sombra permanente. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse provar meu valor, sempre havia uma comparação. Por que você não pode ser mais como o Gustavo? Era praticamente o lema da nossa casa. E o pior, eu acreditava que eles tinham razão. Achava que realmente havia algo errado comigo. O Gustavo, para ser justo, nunca foi cruel comigo. Ele só existia no pedestal que nossos pais construíram para ele. E eu? Eu ficava ali embaixo, tentando subir, tentando mostrar que também merecia amor e reconhecimento. Mas vocês vão ver que essa dinâmica tóxica estava prestes a explodir de uma forma que ninguém imaginava. E tudo começou quando a papelaria da família quase faliu e eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas isso vocês vão descobrir no próximo momento desta história que ainda me emociona até hoje. Agora vou contar para vocês o momento que deveria ter mudado tudo na minha família, mas que acabou sendo apenas mais uma prova de como eu era invisível para os meus pais. Era 2022, e a papelaria que meu pai tinha há 20 anos estava literalmente falindo. A pandemia tinha devastado o negócio, as vendas despencaram, e eles estavam devendo 3 meses de aluguel. Eu via meu pai chorando escondido na cozinha, achando que ninguém percebia. Foi quando eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha acabado de conseguir um contrato incrível com uma agência de publicidade de Florianópolis. R$42 mil para uma campanha de 6 meses. Era minha grande chance, o trabalho dos meus sonhos. Mas quando vi minha família se despedaçando, eu não consegui ser egoísta. Liguei para a agência e recusei o contrato. "Letícia, você enlouqueceu?" Foi a primeira coisa que minha mãe disse quando contei que ia ajudar a salvar a papelaria. Não foi obrigada, não foi que filha maravilhosa. Foi questionamento, mas eu não desisti. Peguei minhas economias, R$9.500 que eu tinha guardado durante 2 anos, e investi tudo no negócio. Criei uma estratégia digital completa. Site, redes sociais, parcerias com escolas, delivery de materiais. Trabalhei 14 horas por dia durante 3 meses. E sabe o que aconteceu? A papelaria não só se salvou como triplicou o faturamento em 6 meses. Meu pai conseguiu quitar todas as dívidas e ainda sobrou dinheiro para reformar a loja. Eu tinha literalmente salvado o patrimônio da família. Finalmente pensei, eles vão me ver. Finalmente vão reconhecer meu valor. Mas vocês sabem o que meus pais fizeram? Entregaram a administração da loja para o Gustavo. "Ele entende melhor de números", disse meu pai. O Gustavo, que nunca tinha trabalhado um dia sequer no comércio, que não fazia ideia de como eu tinha construído aquela recuperação. E eu? Eu voltei a ser a filha que ajudou um pouquinho. Mas essa humilhação ainda não era nada comparado ao que estava por vir no casamento. Esperem para ver. 2 anos depois da papelaria, quando achei que já tinha superado a decepção, veio o anúncio que mudaria minha vida para sempre. Gustavo ia se casar com a Priscila Andrade. E adivinhem quem foi naturalmente escolhida para organizar tudo? Isso mesmo, eu.
Não foi um pedido, foi uma expectativa. A Letícia tem jeito para essas coisas, disse minha mãe, como se organizar um casamento fosse um hobby, e não um trabalho que custa milhares de reais. A Priscila é uma menina doce, sempre foi gentil comigo, mas ela e o Gustavo tinham sonhos grandes e orçamento pequeno. Eles queriam um casamento de revista, mas só tinham 25 mil reais. Eu olhei os preços e fiz as contas. Seria impossível fazer o que eles sonhavam com esse valor. Foi quando tomei outra decisão que hoje me arrependo amargamente. Peguei mais 15 mil reais das minhas economias, praticamente tudo que eu tinha conseguido juntar trabalhando como freelancer, e complementei o orçamento do casamento. Não contei para ninguém, simplesmente fiz. Queria que meu irmão tivesse o casamento dos sonhos dele. Queria que minha família finalmente me visse como alguém que importava. Durante 4 meses, eu vivi e respirei aquele casamento. Pesquisei fornecedores, negociei preços, corri atrás de cada detalhe. Buffet com 180 pessoas, decoração com flores importadas, banda ao vivo, fotógrafo profissional, convites personalizados. Eu dormia 3 horas por noite, cancelei todos os meus trabalhos, dediquei cada segundo livre para fazer tudo perfeito. E sabe como minha família reagia? Que bom que a Letícia está se sentindo útil, dizia minha mãe para as amigas. É o mínimo que ela pode fazer pelo irmão, completava meu pai. Nunca um obrigado sincero, nunca um reconhecimento do sacrifício que eu estava fazendo. Era como se fosse minha obrigação natural servir ao filho dourado. Mas eu continuei, porque no fundo ainda tinha esperança. Esperança de que quando eles vissem o resultado final, quando vissem o casamento perfeito que eu tinha criado, finalmente entenderiam meu valor, como eu estava enganada. O que aconteceu na véspera do casamento me mostrou que eu nunca seria nada além de uma serviçal na minha própria família. A véspera do casamento foi o dia que eu deveria ter percebido o que estava por vir. Tudo estava pronto, cada detalhe no lugar, o salão decorado como um conto de fadas. Eu estava exausta, mas feliz. Finalmente tinha conseguido criar algo perfeito para minha família. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Fomos jantar todos juntos, uma tradição da família antes de eventos importantes. Eu cheguei no restaurante radiante, esperando pelo menos um parabéns, ou um obrigada pelo trabalho impecável. Mas a primeira coisa que minha mãe disse quando me viu foi: Letícia, você está com uma cara horrível. Espero que amanhã você se arrume direito para não aparecer mal nas fotos. Engoli seco e tentei mudar de assunto, falando sobre os últimos ajustes do casamento. Foi quando meu pai me interrompeu. Já que você organizou tudo, espero que não tenha esquecido de nada importante. Seria uma vergonha se algo desse errado. Não era preocupação, era ameaça. Como se eu fosse uma funcionária incompetente e não a filha que tinha se sacrificado por meses. Mas o pior ainda estava por vir. No meio do jantar, minha mãe se virou para mim com aquele olhar que eu conhecia tão bem. O olhar de quem estava prestes a me diminuir na frente de todos. Letícia, eu preciso te falar uma coisa importante. Amanhã é o dia do seu irmão, não seu. Espero que você não faça nada para chamar atenção e estragar o casamento dele. Você tem essa mania de sempre querer ser o centro das atenções. Eu fiquei em choque. Centro das atenções? Eu que tinha passado 4 meses trabalhando nos bastidores, que tinha gasto minhas próprias economias, que não tinha dormido direito há semanas? Meu pai ainda completou. Sua mãe está certa. Pelo menos dessa vez, tenta passar despercebida e não criar problemas. É o mínimo que você pode fazer pelo Gustavo. Gustavo estava ali, ouvindo tudo, e não disse uma palavra. Nem uma palavra em minha defesa. Ele só continuou comendo, como se fosse normal meus pais me humilharem daquela forma. Naquele momento, eu senti algo morrer dentro de mim. Mas engoli o choro, como sempre fazia, e disse que estava tudo bem. Saí daquele jantar sabendo que, não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Mas eu não imaginava que no dia seguinte, no momento mais importante, eles conseguiriam me humilhar de uma forma ainda pior, e que dessa vez, finalmente, alguém ia reagir. O dia do casamento chegou e eu estava determinada a fazer tudo dar certo, mesmo depois da humilhação da véspera. Acordei às 5 da manhã para conferir cada detalhe no salão. As flores estavam perfeitas, o buffet impecável, a decoração de tirar o fôlego. Tudo exatamente como eu tinha planejado durante meses. Por um momento, olhando aquele cenário de sonho que eu tinha criado, senti um pouquinho de orgulho. Voltei para casa para me arrumar. Escolhi um vestido discreto, como minha mãe tinha sugerido. Fiz uma maquiagem suave, penteado simples. Eu queria estar bonita, mas sem chamar atenção. Quando cheguei na igreja, as pessoas não paravam de me elogiar. Que casamento lindo, Letícia!
Você organizou tudo isso sozinha? Que talento incrível! Pela primeira vez em meses, eu me senti valorizada. A cerimônia começou e eu estava ali no altar como madrinha, ao lado da Priscila, que estava radiante. Tudo transcorria perfeitamente. O Gustavo estava emocionado. Os convidados encantados. O fotógrafo capturando cada momento mágico. Eu me sentia orgulhosa. Finalmente útil. Finalmente importante. Foi durante a troca das alianças que aconteceu. O pajem estava trazendo as alianças numa almofadinha delicada quando tropeçou levemente. Instintivamente, eu me movi para ajudá-lo. Mas no movimento rápido, meu braço esbarrou de leve na decoração lateral do altar. Foi um toque mínimo. Nada caiu, nada quebrou, mas fez um barulhinho pequeno. E foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Minha mãe, que estava na primeira fileira, sussurrou alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Já sabia que você ia estragar o casamento dele. O silêncio que se seguiu foi terrível. Eu senti todas as pessoas me olhando. Senti meu rosto queimar de vergonha. Senti meu coração se despedaçar ali mesmo, na frente de 180 pessoas. Eu queria desaparecer, queria que a terra me engolisse. Depois de tudo que eu tinha feito, depois de todos os sacrifícios, eu era vista como a pessoa que estragaria o casamento. Mas o que aconteceu nos próximos segundos, isso ninguém esperava. Nem eu. A reação do Gustavo foi algo que ainda me emociona quando lembro. Ele fez algo que mudou nossa família para sempre. O que aconteceu depois daquele sussurro da minha mãe foi algo que eu jamais imaginei que veria na minha vida. O Gustavo, que estava ali no altar trocando alianças com a Priscila, simplesmente parou. Parou tudo. Largou a mão da noiva, se virou para onde estavam nossos pais na primeira fileira, e pela primeira vez na vida, eu vi meu irmão com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Raiva pura. Pare com isso agora, mãe. A voz dele ecoou pela igreja inteira. O padre ficou confuso. A Priscila arregalou os olhos. E todos os 180 convidados ficaram em silêncio absoluto. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O Gustavo, o filho perfeito, estava interrompendo o próprio casamento para me defender? Mas ele não parou por aí. Desceu do altar, ainda de terno e gravata, e foi até onde nossos pais estavam sentados. Vocês querem saber quem organizou este casamento? Querem saber quem fez cada detalhe que vocês estão vendo aqui? A voz dele estava tremendo de emoção. Foi a Letícia. Sozinha. Ela gastou as próprias economias, trabalhou 4 meses sem parar, recusou trabalhos para se dedicar ao meu casamento. Minha mãe tentou falar alguma coisa, mas o Gustavo levantou a mão. Não, mãe. Agora quem vai falar sou eu. Vocês sabem quanto a Letícia gastou do próprio dinheiro neste casamento? 15 mil reais. 15 mil reais das economias dela porque vocês disseram que ela tinha jeito para essas coisas e que era o mínimo que ela podia fazer. O salão estava em choque total. Eu estava chorando, mas não de vergonha dessa vez. Era emoção pura. Meu irmão continuou. Vocês sabem quem salvou a papelaria quando estava falindo? A Letícia. Ela recusou um contrato de 42 mil reais e investiu as próprias economias para salvar o negócio da família. E como vocês agradeceram? Entregaram a administração para mim, que nunca entendi nada de comércio. A Priscila desceu do altar e veio ficar do lado do Gustavo. Ele está certo, disse ela, olhando diretamente para meus pais. A Letícia é a pessoa mais generosa e dedicada que eu conheço. E vocês passaram a vida inteira humilhando ela. Naquele momento, eu vi meus pais pela primeira vez sem palavras, vermelhos de vergonha, enquanto 180 pessoas testemunhavam a verdade sendo revelada. Mas o que veio depois dessa explosão de verdade, isso mudou nossa família para sempre. O que se seguiu depois das palavras do Gustavo foi o silêncio mais longo e constrangedor que eu já presenciei na minha vida. Imaginem, 180 pessoas numa igreja, todas olhando para meus pais que estavam vermelhos como pimentão, sem saber onde enfiar a cara. O padre não sabia se continuava a cerimônia, os convidados sussurravam entre si. E eu estava ali, chorando. Mas pela primeira vez não era de dor. Minha mãe tentou se levantar para falar alguma coisa, mas a vergonha era tanta que ela simplesmente não conseguiu. Meu pai olhava para o chão como se quisesse que ele se abrisse e o engolisse. E o mais incrível, as pessoas começaram a me olhar de um jeito completamente diferente. Não era mais pena ou constrangimento. Era respeito. Era reconhecimento. Foi quando a dona Carmen, uma amiga da família que conhece a gente há 20 anos, se levantou da cadeira e começou a bater palmas. Muito bem, Gustavo. Era hora de alguém falar a verdade. E aí aconteceu algo mágico. Uma por uma, as pessoas começaram a aplaudir.
Primeiro os amigos do Gustavo, depois os colegas de trabalho, depois os vizinhos, até que a igreja inteira estava aplaudindo. Mas não era para o noivo, não era para a noiva, era para mim. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sendo aplaudida pela minha própria família. Bem, pelo menos por parte dela. O Gustavo veio até mim, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Me perdoa, Letícia. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. A Priscila também me abraçou, chorando. Você é a cunhada mais incrível que eu poderia ter. Obrigada por ter feito nosso sonho se realizar. Naquele momento, eu entendi que tinha ganhado não só o respeito dos convidados, mas também uma nova família. Uma família que me via de verdade. Meus pais ficaram sentados, pequenos, diminuídos diante de toda aquela demonstração de carinho por mim. Eles que sempre me fizeram sentir invisível, agora eram eles que queriam desaparecer. A cerimônia continuou, mas o clima tinha mudado completamente. Não era mais sobre o casamento perfeito que eu tinha organizado. Era sobre a verdade que finalmente tinha vindo à tona. Mas vocês acham que a história termina aí? Que meus pais simplesmente aceitaram a humilhação e mudaram? A reação deles depois da cerimônia e o que aconteceu nos meses seguintes? Isso vai mostrar como algumas pessoas nunca conseguem admitir seus erros. Depois daquele momento na igreja, nossa família nunca mais foi a mesma. E eu posso dizer com toda certeza. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Meus pais, constrangidos diante de todos aqueles convidados, foram obrigados a fazer algo que eu nunca pensei que veria: pedir desculpas. Não foi fácil para eles, e eu percebi que não era sincero no começo. Era mais vergonha do que arrependimento verdadeiro. Mas o Gustavo não deixou barato. Nos dias seguintes ao casamento, ele teve conversas sérias com nossos pais. Disse que não aceitaria mais nenhum tipo de desrespeito comigo, que se quisessem continuar tendo ele na vida deles, teriam que aprender a me valorizar de verdade. E a Priscila? Ela se tornou minha maior aliada. Sempre que meus pais tentavam voltar aos velhos hábitos, ela interferia. O mais incrível é que as pessoas que estavam no casamento começaram a me procurar para organizar eventos. A dona Carmen me contratou para o aniversário de 60 anos dela. O amigo do Gustavo me chamou para organizar o casamento da filha. Em 6 meses eu tinha uma agenda lotada e finalmente estava ganhando dinheiro fazendo o que eu amava. Meus pais demoraram quase 1 ano para realmente entenderem o estrago que tinham feito. Foi quando minha mãe veio até mim, chorando de verdade, e disse: Letícia, eu passei a vida inteira com medo de que você não fosse forte o suficiente para o mundo. Mas na verdade, você sempre foi a mais forte de todos nós. Me perdoa por ter demorado tanto para ver isso. Hoje, 3 anos depois daquele casamento, posso dizer que tenho a família que sempre sonhei. O Gustavo e eu somos melhores amigos. A Priscila é como uma irmã, e meus pais... Bem, eles ainda estão aprendendo, mas pelo menos agora eles me veem, me respeitam, me valorizam. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes a gente precisa de alguém corajoso para quebrar os ciclos tóxicos que se perpetuam nas famílias. Que o amor verdadeiro não é cego. Ele enxerga e protege. E que nosso valor não depende do reconhecimento dos outros, mas quando finalmente somos vistas pelo que realmente somos, isso cura feridas que a gente nem sabia que tinha. Se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. E que às vezes a justiça vem de onde a gente menos espera.